Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello, nós estamos dentro dessa série intitulada Os Segredos dos 72 Nomes de Deus. Estamos aí nesse número 45 em Tiferet de Tiferet, formado por essas três letras, Samer, Aleph e Lamed. A vocalização, Sal ou Sala, a Gimátria 91 e o salmo que você pode encontrar esse nome codificado é o Salmo 33 no verso 22. Muitos de vocês estavam ansiosos por esse nome, que é justamente conhecido como o nome da prosperidade, mas antes de realmente começarmos a falar sobre prosperidade, eu gostaria que vocês entendessem que esse nome está totalmente conectado ao seu Mazal. O que é Mazal? Na verdade, muitas vezes é traduzido como sorte, mas em hebraico, se nós formos para o real significado da palavra Mazal, na verdade é fluxo, pingar, mais ou menos isso, gotejar, dá essa ideia. Se nós formos tomar como premissa, e é o que nós temos feito a partir do hebraico, nós teremos aí a raiz desse nome como o fluir dessa shefa ou dessa luz, energia que vem do alto. Então, esse nome aí na posição 45, em Tiferet de Tiferet, está sim relacionado à prosperidade, mas está conectado ao seu Mazal. E o que é Mazal, segundo o que eu falei agora, de acordo com o hebraico, é justamente esse fluir da luz do Criador, que vem ou descende desde os mundos superiores até aqui o nosso mundo. Então, sim, você tem razão em achar que esse nome aí na posição 45, em Tiferet de Tiferet, Samer, Aleph e Lamed, está conectado com prosperidade, porque ele está sim. Quando o Sefer Raziel, que é o livro do segredo, menciona esse nome, ele fala também de 3 anjos ou 3 arcanjos que estão conectados com esse nome aí na posição 45. Hadrikel, que é o que aparece aí, na verdade eu estou pronunciando de forma diferente, o Sandal, e o outro anjo, o arcanjo Esteri, exatamente como está escrito aí na sua tela. Esses 3 anjos, eles estão na verdade conectados com esse nome porque eles cuidam desse fluir da luz do Criador em todos os aspectos da alma humana. Esse primeiro, ele está mais conectado numa dimensão mais alta e ele é responsável, digamos assim, pela lavagem ou por lavar as almas em um rio que se chama de Nur. Esse rio, na verdade, ele funciona como um termômetro para saber se a alma está completamente purificada, digamos assim, se alcançou completamente o seu tikkun, se fez a sua correção, se alcançou todos os níveis que queria ou não. O segundo anjo, que é o Sandal, ele está encarregado aí de elevar as nossas preces, as nossas tefilot, exatamente aqui do mundo físico para o mundo superior. E o terceiro arcanjo, ele é chamado, na verdade, ou o seu nome, ele nos traz a lembrança de ocultamento. Então, em que ele nos ajuda, diríamos assim? Ele, na verdade, está conectado com aquilo que eu chamo aqui nessa dimensão, fazer o seu melhor. E o resultado não depende muito de você, e sim, digamos assim, daquilo que está oculto. Então, esses 3 nomes, eles estão conectados com esse nome 45, formado pelas letras Samer, Aleph e Lamed, e cada uma dessas letras, eu não sei se você já tem ciência, mas cada uma dessas letras é, na verdade, um nome de um anjo, e também, como o anjo carrega o nome de Deus, acaba sendo também um nome divino. Esse nome 45, assim como todos os nomes dessa tabela, é extremamente profundo. Na verdade, o meu desejo é que após pincelar cada um desses nomes aqui nessa série, você esteja empolgado, motivado a entrar mais profundamente. Nós podemos criar uma jornada com os 72 nomes de Deus e realmente nos aprofundarmos ainda mais em cada uma dessas ferramentas que nós temos disponíveis aqui nessa dimensão. Quando o Sefer Raziel, o livro do segredo, fala sobre esse nome, ele dá esses 3 arcanjos como imbuídos de poder deste nome, na verdade, ou responsável por este nome. De forma bem simples, é como se esse nome ele fosse responsável pelo nosso Mazal, que é a nossa sorte, que, como eu disse a vocês, está conectado aí com esse fluir, com esse pingar, esse derramar da luz divina, que na verdade nós chamamos de Shefa. É exatamente tudo que nós precisamos aqui nessa dimensão. Então, você que sempre me pediu esse nome 45, porque estava conectado com a prosperidade, você tem absoluta
toda a razão, esse nome realmente ele está imbuído dessa luz de prosperidade, porém não esqueça jamais que essa prosperidade ela é como a sua digital. Cada pessoa nessa dimensão, cada alma que desce essa dimensão tem o seu masalo, tem a sua prosperidade, tem a sua sorte definida ou pelo menos direcionada com a missão que você veio aqui. Por exemplo, se a sua viagem aqui para essa dimensão vai durar 100 anos, é diferente do masal de uma pessoa que vem para durar aqui 60 ou 70 anos. Então, o masalo, a sorte da pessoa, está na verdade atribuída, conectada com o seu ticum. Então, o que eu aconselho é você usar esse nome sim para prosperar, mas tendo na consciência ou abrindo a sua consciência para essa nova percepção, que essa prosperidade está conectada exatamente com o seu masal, com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer aqui nessa dimensão. Isso significa dizer que a sua prosperidade não pode ser medida pela régua do outro, e sim por sua própria estrutura de alma, ou seja, para que você realmente abra esse masal, para que você realmente usufrua dessa prosperidade, dessa sorte. É muito bom você conhecer a si mesmo, saber o motivo pelo qual você está aqui nessa dimensão, e nós já tivemos aqui outros nomes que te ajudam aí a saber o porquê você está aqui na Terra, nessa dimensão de Asiá. Então esse nome aí na posição 45, sim, ele serve, ele está imbuído da luz para a prosperidade da alma aqui nessa dimensão, em todos os aspectos, mas essa prosperidade, ela está conectada com a missão pelo qual você desceu essa dimensão. E se nesse momento você está me perguntando, Verônica, eu posso usar esse nome, por exemplo, para adquirir prosperidade ou riqueza física? Sim, porque nós estamos no mundo físico e tudo o que você necessita aqui para viver bem, para poder desenvolver-se, para poder se relacionar, aqui nessa dimensão está conectado também com seu ticum e com aquilo que você necessita nessa dimensão. Então esse nome, ele é usado exatamente para isso, para abrir o seu masal, para se conectar com essa prosperidade, mas não esqueça, ela está conectada com o seu masal, com sua sorte, com o fluir da luz do Criador necessário para aquilo que você veio fazer aqui nessa dimensão. A própria Gimátria desse nome, ele é incrivelmente poderosa, porque ele une aí o nome de Deus que está na dimensão de Tiferet com o nome de Malhut. O que quer dizer isso? Que essa Gimátria 91, ele une céus e terras. Ele faz com que a luz do Criador ele tenha essa fluência de forma mais prática, adequada e realmente fazendo com que você esteja conectado cada vez mais com aquilo que você precisa. Não só isso, ele também está conectado aí com o maná, que é justamente essa necessidade ou esse fluir daquilo que você necessita. E não me esqueça, o maná ele era derramado de 3 formas. Ele caía à porta da tenda, ele caía no caminho e ele caía também um pouco mais longe. O que quer dizer isso? Quer dizer que de acordo com o seu nível de consciência, aquilo que você precisa nessa dimensão, a sua prosperidade, ela vai ter 3 níveis. Ela pode cair diretamente na porta da sua tenda, que quer dizer, sem muitos esforços, ela pode cair pelo caminho, ou seja, um pouco mais longe da sua tenda, que demanda um pouco mais de esforço, e muito mais além ou pelo caminho mais longe, exatamente mais distante, que você vai fazer aí um esforço maior para poder obter o seu sustento. O anjo que porta, que carrega essa luz, que carrega esse nome, é o anjo aí que você está vendo, formado pelas 3 letras do nome 45, acrescido das suas asas e o de rei. A sua Gimátria é a soma também desse nome, mais as suas asas, que dá 106. Esse anjo, ele ajuda principalmente naquilo que impede você de prosperar, e o que impede você de prosperar é a consciência limitada pelos padrões mundanos, ou seja, pelos paradigmas adquiridos aqui nessa dimensão, que vem aí através de vários fatores, mas um dos maiores é justamente o fator religioso. O Zohar diz que quando alguém quer se limpar, se purificar, ele é ajudado por cima, pelo mundo superior. Quando você quer se purificar, se limpar desses paradigmas, é esse anjo que vem te ajudar para retirar essas clipotes, retirar essas cascas de negatividade que te afasta da luz, que te impede de crescer, de realmente visualizar e andar segundo a luz do Criador aqui nessa dimensão. Então esse é o poder principal desse anjo, é retirar ou abrir a sua consciência para que você
possa realmente caminhar de acordo com o propósito pelo qual você desceu essa dimensão. Esse anjo, por causa do seu nome, ele carrega dentro de si aquilo que os cabalistas chamam de o poder do sol, ou seja, ele está imbuído de prosperidade, de vitalidade, de saúde, de criatividade, de chefa, dessa plenitude espiritual e essa prosperidade material. Esse nome é realmente incrível para que você tenha êxito aqui nessa dimensão em todos os aspectos. Eu diria que quando você acopla a luz desse nome, a luz que esse anjo também carrega, você flui, você entra realmente no fluxo desse mundo, ou seja, daquilo que você precisa, e você vai do ponto A ao ponto B, digamos que com menos esforço. Quando você está imbuído desse poder, imbuído da luz desse nome, você consegue chegar a lugares em que você jamais imaginou. E quando você olha ao seu redor, você compreende, você tem a consciência de o lugar, de a posição que você está ocupando, não é fruto, na verdade, 100% dos seus méritos, mas simplesmente porque você entrou no fluir, na chefa, nesse fluxo dinâmico exatamente da luz do Criador, que te permite galgar os lugares mais altos nessa dimensão de acordo com o propósito pelo qual você está aqui. As datas que você pode contar com a luz desse anjo mais intensificada é no dia 21 de fevereiro, 5 de maio, 19 de julho, 2 de outubro, 3 a 7 de novembro e 13 de dezembro. A próxima dimensão nós temos aí a 46, que é Netza de Tiferet. Nós temos essas três letras que compõem esse nome, Ain, Resh e Yud, a vocalização Ari ou Areio. A Gimátria 280 e o salmo que você pode encontrar esse nome codificado é o Salmo 38 no verso 22. O que esse nome proporciona de ferramenta de luz para a sua caminhada aqui nessa dimensão? Ele te dá certeza absoluta contra a dúvida. Ele te dá uma conexão com o mundo arcangélico, ou seja, dos arcanjos, de uma dimensão mais elevada. Ele também tem o poder de fazer a união de Binar, que é esse depósito da luz, com Malhut, mediante aí o poder da mente e da sua alma divina. Ele também tem as chaves da energia cósmica, ou seja, ele consegue te imbuir desse poder de percepção, porque está usando aí a sua parte mais alta da alma, que é a Neshama, para entender o funcionamento de como essas forças angélicas, ou seja, como as forças cósmicas, elas atuam aqui nessa dimensão, te dando esse poder para exatamente manipular essas forças a seu favor e não contra você. Esse é um nome que também te dá poder para ativar um guia interno para transitar nos mundos superiores. O seu anjo, que é o anjo Ariel, a Gimátria é 311, e esse anjo, na verdade, ele te ajuda em quê? Pense assim, qual é o maior inimigo da alma ou de Israel aqui nessa dimensão? Se você não sabe, eu vou te dizer, ele se chama Amalek. Esse nome é construído por Amakuf e Kuf, ou Kuf, é a inicial de Kar, que significa esfriar. Então, Amalek, em seu significado mais simples, quer dizer esfriar. E a pergunta é, esfriar o quê? Esfriar a alma. E como se faz para esfriar a alma? É distanciar ela da sua fonte de luz, da sua fonte de calor, que é a luz do Criador. Amalek, essa palavra Amalek tem a mesma gimátria da palavra Safek, cujo significado é dúvida. E as dúvidas são as agentes pelas quais nos permitimos gradualmente nos afastarmos da luz do Criador, ou seja, a nos esfriarmos. Aos poucos nós vamos aí abandonando muitas vezes os rituais, é o que eu sempre digo para vocês nas classes, vocês prestem atenção, porque na medida em que vamos caminhando por essa internalidade da Torá, as coisas na vida vão se tornando mais fluidas, tudo vai se voltando para o seu lugar, e as necessidades de estar ali fazendo as suas tefilot, que são suas orações, suas rezas, as necessidades de estarmos conectados com os rituais, com tudo que realmente a Torá ela nos indica aqui nessa dimensão, vai perdendo meio que o seu significado e nós vamos nos afastando. Então, exatamente, Amalek ele usa de diversas estratégias para fazer você esfriar. E esse anjo, por conter esse nome, ele faz exatamente isso. Ele carrega em si o poder de combater Amalek e nos ajudar a eliminar as dúvidas, a adquirir fé, ou emunar em hebraico, que vem da raiz aí de emun, que tem também a mesma raiz de amém. E quando uma pessoa adquire emunar, ela se coloca em ação, e é quando as coisas acontecem nessa dimensão aqui, porque nós estamos numa dimensão de movimento. Então, quando você adquire fé ou emunar, exatamente você age em prol disso. E é por isso que o movimento aqui
aqui nessa dimensão, ele na verdade é o resultado das crenças internas em que você guarda dentro do seu Tiferet. Então esse nome ele tem esse poder de nos imbuir de força para lutarmos ou para vencermos a dúvida, que é justamente esse inimigo de Israel. É o inimigo maior da nossa alma aqui nessa dimensão, é a dúvida, porque ela nos esfria e nos afasta da luz do Criador. As datas que você pode contar com esse anjo de forma mais intensificada, com essa luz que ele carrega, é no dia 22 de fevereiro, 6 de maio, 20 de julho, 3 de outubro, 8 a 12 de novembro e 14 de dezembro. A próxima dimensão, na posição 47, em Hod ou Hod de Tiferet, formado aí pelas letras Ain, Shin, Lamed. Não me esqueça, sempre da direita para a esquerda, a vocalização Esal ou Asila. A Gematria 400 e os salmos que você pode encontrar ele codificado é o Salmo 100, o verso 2. Esse nome, em sentido geral, ele nos fornece uma transformação ampla, começando aí pelo pessoal, ou seja, pelo seu eu, fazendo um processo em que se inicia pela tomada de consciência, ou seja, ele torna você mais consciente, autoconsciente de todas as coisas que estão acontecendo, e não só isso, ele imune você de ferramentas para que essa consciência realmente crie o recipiente propício para que você possa caminhar mais fluidamente aqui nessa dimensão. Então, de forma simples, esse nome, o que ele faz? Ele cria uma vasilha. Ele te dá o poder de passar pelos processos para que você obtenha o recipiente necessário com a profundidade e a espessura exata para que você possa receber aquilo que você precisa aqui nessa dimensão. Esse nome, na verdade, ele atua refazendo as nossas programações, nossos hábitos, nossas identidades, aquelas que nós temos em diversas áreas da nossa vida, nossos padrões herdados, as nossas dependências e os outros elementos das quais nós estamos apegados. Então, ele faz essa reprogramação. É como se ele inserisse um novo programa para que fizesse um reset, digamos assim, e aplicasse aí uma nova forma de consciência baseado sempre naquilo que você veio fazer aqui nessa dimensão. Então, digamos que todas essas programações que você recebeu ao chegar aqui nessa dimensão, ela é como um vírus em um computador, da qual manipula o seu sistema e chega aí na tela da sua vida coisas que você nem sequer tinha programado ou projetado aqui para essa vida, para essa dimensão. Então, esse nome tem esse poder de refazer, de retirar esses vírus, ou seja, essas programações que são adversas, que são contrárias aos seus objetivos aqui nessa dimensão e te dá realmente inserir aquele programa original pelo qual você desceu e tem o objetivo de estar aqui na Terra. Então, esse nome, qual é o seu maior poder? Ele canaliza essa luz da verdade, esse aspecto poderoso, ele imbui isso na sua alma para que você tenha novas perspectivas, tenha nova visão, e não uma visão qualquer, mas uma visão superior, a partir da sua Neshama, que é justamente essa alma que está próxima da luz e que tem a visão mais ampla e completa aqui dessa dimensão. O anjo que carrega esse nome, ele te dá o poder de fazer uma transformação global, porém, a partir sempre do ponto pessoal. Você vê aí que a Gematria do nome desse anjo, formado sempre, não me esqueça, pelas letras do nome que nós estamos aí na posição 47, acrescido das suas asas, exatamente Yud-Rei. Então, esse anjo, por conter essa Gematria, esse poder imbuído em si, ele nos ajuda, propicia a nós essa mudança, essa transformação global, porém, a partir de um ponto específico, que é justamente o seu Tiferet e justamente a sua posição pessoal. No mundo espiritual, nós dizemos que temos aí 400 degraus. Digamos que esses 400 degraus, que a alma galga, que a alma sobe nessa dimensão, ou também pode descer, digamos que esses são os pontos, os obstáculos, os desafios que nós passamos aqui nessa dimensão. E esse anjo, ele tem esse poder de nos ajudar exatamente nessa caminhada, nesse subir desses degraus, nos ajudando a eliminar aí, ou tirando as dificuldades que nos separam do nosso objetivo e fazendo com que nós cheguemos àquele ponto exato que nós queríamos aqui nessa dimensão. As datas que você pode contar com esse anjo de forma mais intensificada: dia 23 de fevereiro, 7 de maio, 21 de julho, 4 de outubro, 13 a 17 de novembro e 15 de dezembro. A próxima dimensão, e nós fechamos aí essa dimensão de Tiferet, é formada pelas letras Men, Yud, He. A vocalização é Milar ou Mei-Yo-Re, exatamente com o som, a vogal inerente a cada uma dessas letras. A sua Gematria é 55 e você encontra esse nome codificado dentro do Salmo 109, no verso 30.
Esse nome ele traz a luz da união entre o masculino e o feminino, e quando eu falo aqui masculino e feminino, eu estou falando de aspectos de dar e receber, que aqui nessa dimensão tudo é assim, masculino e feminino, um dá e recebe. Então ele faz com que haja a união perfeita dessas duas partes, do dar e do receber. Ou seja, ele te imbui dessa sabedoria, dessa mobilidade, digamos assim, de não só receber, mas também receber, digamos assim, para dar. Ele faz com que esse movimento de dar e receber seja harmônico e venha para imbuir você das qualidades do Criador. Esse nome ele propicia harmonia entre o ego e os seus propósitos mais elevados, ou seja, e o seu ego, que muitas vezes as pessoas dizem aí que é ruim, mas na verdade sem o ego nós seríamos robôs, pessoas que simplesmente não teríamos aí como usar o nosso livre-arbítrio, mas esse ego, quando bem usado, digamos assim, esse nome, ele nos imbui desse poder, não de dominar o ego, mas de alinhá-lo com os nossos propósitos mais elevados. Então, ele faz com que nós tenhamos esse equilíbrio em todos os aspectos, principalmente esse que eu falei inicialmente, o masculino e o feminino, ou seja, o dar e o receber de forma harmônica. Esse nome, ele também harmoniza aí as relações entre homem e mulher, ou seja, nos seus relacionamentos. Você pode contar com a luz desse nome, justamente porque ele cria essa harmonização entre esses dois aspectos. Ele também pode te ajudar aí nas relações sexuais, fazendo com que essa relação, esse contato físico, ele vá além do prazer, que você não fique vítima, ou seja, vitimizado ou vitimizada, digamos assim, por esse ato, mas que você possa usá-lo sim para usufruir a dois e numa perspectiva ainda mais aguçada, ainda mais elevada, fazendo com que a luz do Criador, ele desça para essa dimensão, de forma que você possa criar aquilo que realmente esteja a seu favor e não contra você. Ele também te ajuda aí, se você estiver precisando harmonizar um lugar, seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja qualquer outro lugar que você possa compartilhar com outras pessoas, esse nome ele traz esse poder de harmonizar. O anjo que carrega esse nome é formado pelas letras Men, Yud e Rei, acrescido das suas asas, Aleph, Lamed, sua guimátria, seu peso energético é 86. E esse anjo ele tem o seu poder principal baseado no seu nome e ele pode nos ajudar aí a sairmos da consciência de fragmentação, ou seja, deixarmos de ver as coisas duais e nos coloca aí nessa posição de Aleph, nessa consciência aguçada, onde a dualidade, a dúvida já não faz parte do nosso caminho. Então esse anjo aí na posição 48, ele tem esse poder, por causa do nome que carrega em si. Não esqueça que o anjo é uma carruagem, ou seja, ele traz aquilo que o Criador imbui em seu nome aqui para essa dimensão. Você pode contar com esse anjo também aí para trazer paz, harmonia entre os cônjuges, entre uma amizade, enfim, entre os relacionamentos pessoais. Ele também te ajuda, ou seja, aguça a sua intuição para que você possa ter pressentimentos e inspirações secretas sobre o que vai acontecer. É possível através do nome que esse anjo carrega. Ajuda, claro, na fertilidade aí das relações sexuais. Esse anjo ele também é muito conhecido por ser, digamos assim, um verdadeiro ajudador. Ele dá proteção a todas aquelas pessoas que recorrem a ele. E claro, para você chamar ou para você usar esse nome, existe um ceder que a princípio eu ainda não passei para vocês, porque na verdade estamos apenas pincelando, estou abrindo, criando recipiente para que você entenda que essa tabela dos 72 nomes de Deus não é apenas uma ferramenta que você coleta na internet, mas sim um instrumento poderosíssimo que o Eterno nos disponibiliza aqui nessa dimensão para tudo que precisarmos. Além de tudo isso que eu falei, você também pode contar com esse anjo para dar a você o poder de resistir aos impulsos que levam aí à desunião. As datas que você pode contar com esse nome, que está imbuído nesse anjo de forma mais intensificada, é no dia 24 de fevereiro, 8 de maio, 22 de julho, 5 de outubro, 18 a 22 de novembro e 16 de dezembro. Então hoje eu compartilhei com você exatamente esses 4 nomes aí que estão na posição 45, 46, 47 e 48, concluindo essa dimensão de Tiferet. Eu convido sempre a cada um de vocês que não só ouçam a minha voz, mas sim, pratiquem cada um desses ensinamentos, transformem em sabedoria. E como você faz isso? Utilizando exatamente cada um desses nomes que estão imbuídos da luz do Criador nas situações cotidianas de vocês. Não me esqueçam, quando começamos a compartilhar com você essa série, nós dissemos que esses nomes estavam exatamente naquela passagem ali do Mar Vermelho, que Moisés abre aquele mar de juncos exatamente para que o povo de Israel passasse.
tudo aquilo ali é um grande código. Para quê? Para que você entenda que é possível manipular as forças desse mundo exatamente com essas ferramentas que vocês estão recebendo. Mas para isso você precisa usufruir, você precisa usar. E para se usar uma tecnologia tão avançada, é necessário saber quais são as suas minúcias, suas especificações e como se faz o uso de cada uma delas. Então, todos vocês estão sempre convidados a colocar tudo isso em prática, não acreditar apenas nas minhas palavras, mas sim fazer com que tudo isso seja fato em sua vida. Por hora, eu super agradeço por você me ouvir, por, de certa forma, investir o seu tempo, que é a sua moeda mais preciosa nessa dimensão. E o meu desejo é que você tenha êxito no uso de cada um desses nomes, de cada uma das suas carruagens, e que realmente essa tecnologia espiritual, chamada os 72 nomes de Deus, eles sejam relevantes e modifique a sua caminhada aqui nessa dimensão, abrindo os mares que, porventura, se apresentem diante de vocês.